Irmãos, graça e paz, amém? Bom dia a todos. E eu espero que você sinta essa alegria, essa presença do Senhor que nos envolve. E espero de verdade, irmãos, que você possa ter sentido a glória de Deus te cercando. Uma letra dessa canção, te envolvendo. Essa glória que enche o céu e enche a terra, ela enche nossas vidas, irmãos. Ela inunda o nosso ser, ela nos enche de alegria, de vida. É isso que a gente faz quando busca o Senhor, é isso que a gente deseja, anseia mesmo. É um anseio santo, um desejo santo de mergulhar nesse Deus tremendo, grandioso, poderoso, amoroso e simples ao mesmo tempo. Simples porque nos ensina com a simplicidade, nos mostra com uma tranquilidade o caminho da vida. Amém, irmãos? Nós vamos continuar aqui na nossa proposta, tratando aqui o nosso tema. E de verdade, irmãos, para mim é um grande privilégio poder compartilhar com vocês, ser aqui quem vai fazer uma introdução, tá bom? Isso para mim já tranquiliza um pouco. Eu vou fazer uma introdução e os pastores depois aí vai engrossar o caldo, tá bom? Vamos pensar assim. Outra coisa, irmãos, o fato de nos conhecermos, de termos uma afinidade, uma amizade, uma proximidade, uma convivência, não tira de nós, irmãos, a responsabilidade de levar muito a sério esse momento da palavra de Deus. A gente costuma ficar à vontade quando está em casa, né? A gente está aquela relaxada assim, mas eu penso o contrário, sabe, irmãos? Em casa, fora de casa, diante de vocês, a minha responsabilidade só aumenta. Diante de vocês, o servo do Senhor, diante da igreja, diante daquele que quer servir ao Senhor de verdade, caminhar com o Senhor, ter uma vida com Deus, é um privilégio e uma responsabilidade compartilhar com vocês a palavra do Senhor e ter esse momento. Então, irmãos, foi aí o nosso, não é o nosso primeiro, porque ontem acho que teve já uma ação aqui, né, de louvor, de oração. A gente começou quando chegou aqui, irmãos. Quando chegou aqui, já iniciamos o nosso retiro, o nosso tempo aqui de concentração, de foco, de busca. É sempre bom, irmãos, esse momento que a gente tira, onde a gente vai mesclar aí a diversão, o lazer, mas com foco na nossa vida espiritual, que a gente quer tanto desenvolver e crescer. Amém? Então vamos lá. Abram suas Bíblias em Atos, capítulo 4. Versos 31 a 33. 4, 31 a 33. Deixa eu ver aberto em Atos capítulo 4, versos 31 a 33. Eu leio, tá, irmãos, na NVT, não sei se os irmãos vai ter aí. Só tem a NVT. Então, irmãos, eu sei que alguns não gostam, mas acompanha aí, baixa aí, se puder, mas vamos lá. Atos capítulo 4, no 31 a 33, diz assim: depois dessa oração, aí os irmãos acharam aí, amém? Amém? Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e pregaram corajosamente a palavra de Deus.
Todos os que creram estavam unidos em coração e mente, não se consideravam donos de seus bens, e de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Oh, glória a Deus! Testemunhavam com grande poder, e sobre todos eles havia grande graça. Vamos orar. Pai, nós tivemos aqui um momento, Senhor, de adoração, de louvor, de quebrantamento. E Deus, como é bom, Senhor. Como é bom na liberdade do Espírito Santo podermos cantar, Senhor, elevar a nossa voz, podermos nos prostrar sem ter vergonha, Senhor, sem reserva, sem restrições. Como é bom, Senhor, saber que estamos diante de um povo santo, Senhor, e que queima um fogo santo, Senhor, em nossa vida, e por isso que a gente se lança mesmo, Senhor. A gente prostra, Senhor, não só os joelhos, mas o coração na Tua presença, porque entendemos que é do Senhor que vem o poder para viver, o poder da vida, Senhor, o poder, Senhor, para caminhar, o poder para servir, o poder, ó Deus, para realizarmos a Tua vontade, Deus. Oh, Pai, vem nessa manhã ainda, Senhor, nos orientar por meio da Tua palavra. Vem falar conosco, vem, Senhor, nos corrigir se necessário, exortar, fortalecer, Senhor, impulsionar a nossa vida. Vem, Senhor, com Tua palavra. Espírito Santo, vai falando com cada um, Senhor, de maneira específica. Espírito Santo vai tratando cada um de forma específica. Somos indivíduos, temos necessidades específicas, e o Senhor as conhece. O Senhor as conhece, porque o Senhor sonda e conhece o nosso coração. Oh, Jesus, oh, Pai, oh, Espírito Santo, vem com essa atenção, com esse cuidado, mas com esse poder se derramar sobre nós, ao ponto de que possamos sair daqui, Senhor, com novos propósitos, Senhor. Oh, Deus, com novos objetivos, mais, Senhor, mais parecidos contigo, Jesus. É o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, o nosso tema, e eu vou manter o tema do nosso acampamento, o tema da mensagem, porque vou aqui falar um pouco, introduzir aqui o assunto, e a gente vai poder ir tirando algumas lições aqui desse texto. Eu procurei ficar aqui no texto, conforme eu ia saltando assim as ideias, e eu falei, cara, a proposta era só usar o tema, assim, o tema do acampamento, mas depois eu vi que tinha algo mais. O texto em si, ele é muito rico, irmãos, e só a nível de introdução, essa oração é a oração que decorre aí da cura daquele paralítico na Porta Formosa. Atos 3 e 4 está tratando daquele assunto, de quando Pedro e João, ali por volta das 3 horas da tarde, caminhavam para o templo e viram aquele homem aleijado, e disse aquela frase, né? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, se põe de pé, levanta, anda. Irmãos, e aí aconteceu toda aqui essa perseguição aqui, já o incômodo, já chama esses homens aqui, vamos fazer eles parar, é interrogado, é ordenado, não pregue nesse nome. Eu estou só situando vocês do que se trata essa divisa, esse texto. E ali temos a resposta dos discípulos, e aí chega nessa oração. Esses versículos são uma oração que é muito rica, mas que a gente vai se situar aqui na nossa proposta. Mas, como vocês sabem, a Bíblia é uma fonte inesgotável. A Bíblia é aquele baú onde você vai tirando tesouros, e nunca acaba. Você lê um texto e você acha assim, não, isso não vai dar em nada, eu não sei o que eu vou falar daqui, como assim? Volta um pouco. Foi o que eu fiz, eu li o texto quando eu recebi lá, que foi decidido. Volta um pouco, começa a ler um pouquinho antes, lê um pouquinho depois, o contexto,
o pré-texto, o pós-texto, que aí você vai ver e vai enxergar que a Bíblia é muito rica. Ao ponto, irmãos, que eu tinha tantas outras coisas para pensar e falar, mas vamos ficar por aqui, tá bom? Buscando o poder do alto. A princípio eu pensei no tema, poder para quê? Vai aparecer aqui, mas eu mantive para que a gente siga aí nesse foco, nesse pensamento. Amém, irmãos? Irmãos e amigos, porque sempre graças a Deus nos acampamentos tem nossos irmãos, tem amigos que a gente convida. Então por isso, você que está nos prestigiando com a sua presença, seja bem-vindo, fique muito à vontade, abra o seu coração para receber a palavra do Senhor e saiba que Deus tem um poder especial para operar na sua vida. Deus tem poder para transformar vidas, Deus tem poder para colocar um homem de pé e fazê-lo vencer em todas as circunstâncias. Esse é o poder de Deus. Então, irmãos, amigos, depois aí de um grande período, eu nem imaginava que era tanto, de um grande período sem acampamento. Cara, eu achei que eu não participei de alguns, e depois a Cris estava falando aqui, a pandemia e tal, mas um grande período sem acampamento, irmãos. Mas eu acredito que depois de hoje a gente não vai parar. Amém? Amém? Amém. Não vai parar. Lógico, estamos aí esperando aí uma obra sair e tal, que pode não nos parar, mas fazer com que a gente dê uma segurada para mais na frente a gente. É só o que vai poder nos segurar um pouquinho aí. Fora isso, irmãos, eu acho que a gente não vai querer abrir mão desse tempo, desse ambiente. Amém? Então, depois de um grande período aí, irmãos, sem acampamentos, estamos reunidos nesse lugar para a glória de Deus. Para a glória de Deus, irmãos. Que a nossa reunião aqui seja tudo para a glória de Deus. Como a Bíblia diz, o que a gente faça, quer comamos, quer bebamos, o que quer que a gente faça, façamos para a glória de Deus. É para vivermos um momento especial, irmãos, que estamos aqui em comunhão. É para viver um momento especial de comunhão e de aprimoramento da nossa caminhada espiritual. Amém? Deixe isso bem firme. Estamos vivendo esse momento, um momento especial para aprimorar, para melhorar a nossa comunhão e a nossa vida espiritual, nossa caminhada espiritual. Estamos vivendo, irmãos, estamos em um momento marcante como igreja. É marcante o momento que estamos vivendo como igreja, em nossa igreja, onde me parece nítido, é nítido para mim, irmãos, e coletivo o nosso interesse aí pelos aspectos espirituais da nossa caminhada cristã. Eu vejo isso muito claro nesses dias, nesse tempo. É mútuo esse sentimento de querer investir na nossa vida espiritual, na nossa caminhada cristã, e mais exatamente aí na busca pelo Espírito Santo, na busca pelo renovo espiritual, na busca por um avivamento, e não menos importante, na busca pelo poder de Deus em nós. Porque no final, irmãos, quem busca o Espírito Santo, busca tudo isso. É renovo, é avivamento, é poder espiritual, porque nele reside tudo isso. É ele quem opera tudo isso. E nós sabemos, aí os adultos sabem, que nós da Escola Bíblica estamos estudando lá e vai aparecer lá muito. Mas hoje vamos focar aqui, nesse ponto. Então, irmãos, é nítido. Eu espero que você consiga ver isso, que há esse interesse mútuo pela ação, pelo poder do Espírito Santo em nosso meio, porque entendemos que sem isso não podemos ter vida espiritual saudável, sadia. Amém? E estamos no caminho certo, irmãos. Como estamos no caminho certo? Começamos a estudar lá a revista e a gente vai percebendo. E eu citei um livro para vocês, O Deus Esquecido, do Francis Chan, que ele escreveu um livro falando do Deus Esquecido. Irmãos, como estamos no caminho certo, por buscarmos, por darmos toda a primazia ao Espírito Santo, porque Ele que vai nos orientar, nos direcionar em tudo. É essa a função dele, é estar ao nosso lado, conosco,
para fazer o trabalho que ele foi mandado a fazer. Nós sabemos, irmãos, que há muita confusão, que há muitas divergências de pensamento em relação a isso, em relação à busca pelo Espírito Santo, né? Quanto ao batismo do Espírito Santo, e em nosso próprio meio, no meio batista, eu digo, em termos doutrinários, tá, irmãos? Em termos de doutrina, há algumas divergências, e eu não vou resolver isso aqui, tá, irmãos? Não é o propósito que a gente tentar resolver isso. Precisa voltar um pouquinho, tá? Vai dando um toque aí, tá bom? Então, são divergências, irmãos. Assim, somos batizados no momento da conversão ou durante a caminhada, né? Isso ainda acontece ou não acontece mais? Tem que ter dom de língua, tem que ter evidência externa ou não precisa? São essas divergências que eu estou falando, tá bom? São coisas assim, são aspectos doutrinários que no final não vai fazer diferença se a gente focar naquilo que é essencial. Amém? A grande questão, irmãos, e o que eu julgo muito importante nesse sentido, a grande questão é que, se não tivermos aí um mínimo de ajuste, eu digo teológico, doutrinário, fica muito mais difícil a nossa busca. O que a gente precisa entender, irmãos? De forma rápida, nós cremos, é nossa fé, recebemos o Espírito Santo quando aceitamos Jesus. Irmãos, isso é inegável, porque é o próprio Espírito Santo que nos convence do nosso estado de pecado. Então, se é Ele que nos convence, a gente pode crer com tranquilidade que Ele já está em nós operando. Agora, diante da grande questão de Atos, o que a gente vê? Mais um detalhe, irmãos, informação importante: Pentecostes é acontecimento único, tá? Só para você ajustar bem. Pentecostes é acontecimento único, é uma transição da antiga para a nova aliança, é o cumprimento de uma promessa. Então, tem até uma música que eu gosto muito, mas depois que eu comecei a estudar, eu falei assim, agora ela ficou teologicamente errada para mim, né? Que é a música Pentecostes, da Sara Beatriz. Desce aqui, como em Pentecostes outra vez, com o teu fogo faz o teu querer, né? Faz o céu descer. Amém, eu entendo, mas é evento único, O que acontece, irmãos, e você vê aqui na vida de Pedro, é que uma vez que aconteceu, foi inaugurado, o Espírito Santo está disponível para você. O que vai acontecer são enchimentos do próprio Pedro, depois do Pentecostes, pode ler lá, foi cheio umas 3 vezes mais. E que privilégio é esse que nós podemos viver, irmãos, de ser cheio, não acaba, é um copo que nunca transborda, amém? Você pode se considerar não transborda, pode deixar encher, porque quanto mais cheio você for, mais poder de Deus vai se manifestar em sua vida e através de você. Mas é isso, são detalhes que às vezes as igrejas se dividem, irmãos se dividem, ou não é? Você é batizado ou não? Uma pergunta constrangedora muitas vezes, que leva o outro ao desânimo. Então, só diga, você tem o Espírito Santo na sua vida, meu irmão. Então busque ser cheio, busque uma experiência sim. Há experiências com o Espírito Santo, mas não haverá outros Pentecostes. Que pena. Mas não precisa, foi transição, está tudo certo. Mas se quiser ser cheio, continue buscando, porque é um copo que não transborda. Amém? Então, irmãos, fica difícil a nossa busca, porque no final, irmãos, não sabemos o que buscamos e para que buscamos. Essa é uma questão complicada. A gente se prende a detalhes, a gente já não sabe mais o que eu busco, para que eu busco. Tem um poder disponível. E aí, irmãos, entra a grande pergunta: há um poder disponível para nós. Poder para quê? Poder para quê? O que nós queremos com esse poder? A gente vai pensar um pouquinho nisso, que é muito importante. É muito importante. Essa é uma pergunta que todos nós devemos responder. Poder para quê?
A igreja promoveu um retiro espiritual, buscando o poder do alto. E aí eu preciso olhar para mim, olhar para o meu coração e falar assim: poder para quê? Por quê? Porque isso ajusta o seu propósito, ajusta o seu objetivo, ajusta a missão da sua vida. Poder para quê? Para que eu quero esse poder? É porque é a partir dessa pergunta, ou dessa resposta, é a partir de definirmos isso, de definirmos esse propósito, poder para quê, é que eu creio que Deus também decide se Ele derrama ou não. Irmão, se tivermos um propósito equivocado, se tivermos segundas intenções, vou colocar assim, se tivermos qualquer propósito fora daquilo que Deus propõe, Deus não derrama esse poder. Por isso é necessário fazer o ajuste. Por isso é necessário a gente refletir. Poder para quê? É um poder para mim mesmo? Só para eu te ajudar a pensar um pouco. É um poder para mim mesmo? É para resolver meus problemas? Poder para quê? É poder para demonstrar? Eu acho que você estaria talvez mais animado pulando se eu viesse aqui e começasse a pular junto e demonstrasse aqui um poder. Mas irmãos, eu vou falar uma coisa importante para você, importante. Eu fazer você achar que eu tenho um poder, ou que você tem, no domingo, e na segunda a gente acorda ali, sabe? Não funciona, irmãos. Por isso que quando o poder de Deus é derramado, Ele nos sustenta todo dia. Todo dia, todo dia. Poder para quê? Para demonstrar para mim, é para demonstrar para os outros. É poder para servir. E aí a gente começa refletindo assim. E baseado aqui nesse texto, e aqui no capítulo 4, tá, irmãos? A gente vai ver aqui alguns propósitos de o porquê desse poder. É isso que é muito rico no texto. Nós vamos poder ver aqui do texto que o poder de Deus em nós, ele tem um objetivo. Ele nos leva a olhar e entender assim: agora sim, poder para quê? Primeiro, irmãos, primeiro ponto aqui para refletirmos, está lá em Atos 4:7. O poder de Deus em nós, ele tem propósito. Primeiro, o poder de Deus em nós, ele tem propósito, e não é o propósito de me promover, e não é propósito de sair fazendo o que quer, não é, irmãos. O poder de Deus, ele tem propósito, ele tem um propósito. Atos 4:7. Vocês já estão acompanhando aí? E já dei a introdução aqui do texto, o que está acontecendo. Então, depois da cura do paralítico lá, então diz assim: mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram e perguntaram, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? O poder tem propósito, e aqui tinha um propósito mesmo de mostrar o poder de Deus, a glória de Deus, que gerou tantos outros frutos que eu não posso adiantar, senão eu saio aqui do entendimento. Então, irmãos, no caso aqui a gente sabe que tem um propósito definido no texto, mas antes eu quero dizer para você que o poder de Deus, ele tem propósito em nossas vidas. Ele tem um propósito. Pode ser, irmãos, o propósito de nos tirar primeiro do comodismo. O texto vai falar lá no 3 que Pedro e João estavam indo para o templo, estava indo normal para o templo, 3 horas da tarde, indo orar, talvez orava às 9, e estava tudo muito tranquilo. Percebam isso no livro, tá, irmãos? Estava muito tranquilo para eles. Aí o que Deus faz, irmãos?
naquele dia, Deus derrama um poder que vai tirar esses homens da zona de conforto, porque ali começou uma agitação e gerou prisão e gerou perseguição. Então, irmãos, entenda isso: o poder de Deus em nós pode nos tirar do comodismo, e pode mesmo, Ele nos tira do comodismo, porque a hora que Deus começar a operar através da sua vida, pode acontecer muitas coisas, boas e ruins, e que essas ruins Deus te dá graça para superar, para aguentar. Mas o poder de Deus, Ele nos tira do comodismo, tem propósito. O poder de Deus em nós, irmãos, Ele nos ajuda e ajuda a expandir o reino, porque o que acontece é que depois é gerado um rebuliço, é conhecido o caso, vai se espalhando. Olha, aquele lá, ele era de nascença, era colocado todo dia na porta, não está mais, ele está lá louvando ao Senhor, ele está lá pulando. E o reino de Deus, ele foi crescendo, que depois disso aqui, aí já foi para 5.000, na pregação de Pedro 3, e daqui já estava com 5.000. Então o poder de Deus em nós, ele é para expandir o reino. Ele nos tira do comodismo, ajuda a expandir o reino de Deus, e mais, o poder de Deus em nós pode ser para afirmar a fé dos seus servos, porque também, irmãos, a nossa fé, ela é avivada, ela é fortalecida quando a gente contempla assim o poder de Deus fora, em nós e fora de nós. É para fortalecer a fé dos seus servos, porque deu uma coragem extra, deu aqui um up, deu um vigor a mais, deu uma disposição a mais, começaram a se movimentar, a igreja começou a se movimentar, quando o poder de Deus foi operado ali de forma visível naquele homem. Então está aí, irmãos, o poder de Deus em nós também, irmãos, pode ser para abalar as estruturas do mundo natural, porque é o que acontece aqui. É outro propósito, para abalar as estruturas do mundo natural. O homem natural, como a gente não vai entender, aí a gente vem com o poder de Deus, vem com a ação de Deus em nossas vidas, abala as estruturas do mundo natural, tirou aqui esses homens lá do seu lugarzinho agora eles têm que correr, Sinédrio, Anás, Caifás, família, vamos correr para calar esses homens, vamos correr para provar o contrário, e abala as estruturas do mundo natural. Então o poder de Deus na sua vida vai abalar sim, lá do lado da sua família, lá naquela pessoa que você está testemunhando no trabalho, quando ela vê o poder de Deus na sua vida, irmão, aquele que se opõe a você, ou aquele que está te observando, vai ser abalado, tem que ser abalado. O poder de Deus em nós tem propósito, tudo isso são propósitos do poder de Deus em nós. E, irmãos, um detalhe importante, que o poder de Deus não tem um fim em si mesmo, é poder com propósito, não tem um fim em si mesmo. Deus não faz milagre por fazer, não faz, irmãos. E é por isso que a gente muitas vezes faz uma pergunta: por que hoje não acontece? Pois é, irmãos, porque Deus tem propósito no que Ele faz, e a gente precisa, com toda humildade, todo o quebrantamento, se chegar a Deus e falar: Senhor, o Senhor quer fazer, o poder está aqui, se tem propósito, Deus derrama o poder. Amém? Vamos lá. Segundo, o poder de Deus em nós gera e produz testemunho. Eu só citei lá porque tinha outro ponto, então não podia avançar muito. O poder de Deus em nós gera, produz testemunho. Não dá, irmãos, Ele vai produzir testemunho. Atos 4:13. É sempre mais aqui a parte B, mas Atos 4:13 vai dizer assim, quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também, ao detalhe, reconheceram também que haviam estado com Jesus.
Oi, irmãos, entenda isso. Entenda isso, irmãos. O poder de Deus gera em nós testemunho, Ele produz testemunho. Será, irmãos, que as pessoas próximas a nós, próximas de nós, ou mesmo distantes, elas podem olhar assim: Rogério, você anda com Jesus, cara. Você está ali, ó, lado a lado com Ele. Você está próximo de Jesus. Eu vejo características de Jesus na sua vida. É isso que gera em nós, irmãos, o poder de Deus. Esse testemunho. Esses homens, eles não podiam negar. Tudo bem, a gente entende ali que estava próximo ali os fatos, mas esses homens, eles não queriam de forma alguma reconhecer isso, irmãos. Eles não queriam, eles tentavam abafar de qualquer maneira, qualquer coisa relacionada a Jesus. Lembra da discussão lá do cego de nascença, que eles ficaram bravos, porque assim: você está querendo crer nele também? Vamos pegar esse cara aí, vamos. Queriam de toda forma, mas diz aqui que eles reconheceram: esses homens estiveram com Jesus. Eu vejo Jesus na sua vida, eu vejo Jesus em você, eu vejo características claras, eu vejo o comportamento de Jesus, eu vejo a atitude de Jesus, eu vejo o amor de Jesus, eu vejo a ação de Jesus na sua vida. Isso é testemunho, irmãos. Isso vai gerando testemunho, porque o nosso parente que não acredita lá, aquele que está à nossa volta, que não quer crer, que até joga na nossa cara: você e solta palavras pejorativas, é para ser assim, é esse tipo de crente. Eu já falei para os irmãos, a minha madrasta, no dia do meu batismo, ela falou na minha cara, ela estava com raiva de mim, por causa de brigas e brigas do nosso passado, e ela falou assim: vai ser mais um crente safado? Vai ser mais um crente sem vergonha? E eu ali começando no Evangelho, eu falei: o tempo vai dizer. O tempo vai dizer. Eu não sabia muito bem isso, e o tempo disse, e tem dito. Amém, irmãos? É isso. O poder de Deus em nós, Ele vai gerar esse testemunho. E é isso que a gente tem que esperar mesmo. Senhor, derrama poder em minha vida, para que eu me pareça com Jesus, para que as pessoas vejam Jesus em mim, para que eu reflita as características, o amor, a compaixão, o servir do Filho. E não é isso que a Bíblia diz que a gente tem que chegar, irmãos. Não é isso que a Bíblia fala que a gente tem que alcançar a estatura da medida de Cristo. Como eu quero isso, irmãos. Como é desejo do meu coração, e tem que ser o desejo do nosso coração, chegar, irmãos, a alguém falar assim: você parece com Jesus, tem Jesus na sua vida. É um testemunho poderoso, irmãos. E é isso que o poder de Deus gera em nós. Então, o que estão dizendo de nós por aí, irmãos? O que estão dizendo de nós? O que as pessoas próximas a nós dizem? É verdadeiro ou falso? Esse aí é verdadeiro ou falso? O que estão dizendo da igreja, irmãos? É a igreja santa do Senhor? É povo que resplandece a glória de Deus? Ou é esse povo aí misturado, esse povo misto, esse povo mais para lá do que para cá? O poder de Deus tem que gerar em nós testemunho, e testemunho de Cristo. Testemunho de Cristo. O que estão dizendo, irmão, das nossas obras? O que estão dizendo das nossas obras? Obras de justiça ou tragos de imundícia, como diz o texto? Então, poder para quê, irmãos? A gente tem que ir fazendo a pergunta, a gente tem que ir refletindo. Poder para quê? Para que eu quero poder? Para se manifestar no momento de culto, depois igual um balão, fura, estoura e acabou? Bexiga furada, né? Então, poder para quê? Para testemunhar, para gerar testemunho, para dar fruto, para se parecer cada vez mais com Jesus. É esse o objetivo do poder de Deus em nossa vida. Amém? Seguindo. Agora, Atos 4,16. Avança um pouquinho. Terceiro aqui, irmãos. Terceiro. O poder de Deus
em nós não pode ser negado ou ofuscado por quem quer que seja. O poder de Deus em nós não pode ser negado ou ofuscado por quem quer que seja. Perguntaram assim, segue aqui ainda, eles estão naquele interrogatório ali, os homens estão forçando eles para voltar atrás, e aí no 16 vai falar assim: que faremos com esses homens? Tá? Atos 4:16. Que faremos com esses homens? Perguntaram uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em Jerusalém sabem. Não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em Jerusalém sabem. Irmãos, o poder de Deus em nós não pode ser apagado, não pode ser negado, não pode ser ofuscado. Quando tem o poder de Deus em nossa vida, os nossos piores inimigos vão ter que reconhecer. Eles vão ter que olhar e falar assim: cara, eu posso não gostar de você, eu posso não ir com a sua cara, eu posso não aceitar o Evangelho, mas tem poder de Deus na sua vida, tem algo de Deus na sua vida, tem sinal. E aí, se Deus nos dá a graça de operar milagres, de manifestar o poder dele de outras maneiras, é mais inegável ainda. Ninguém ofusca. Eles chegam à conclusão assim: não podemos negar. Enquanto lá eles tentavam falar assim: o cara era cego, não era cego, aconteceu, não aconteceu. Aqui eles, de tanto a ação de Deus naquele tempo, naquele momento, então eles não podemos negar, é inegável. Quando o poder de Deus se manifesta em nós, ou através de nós, ninguém pode negar. Se temos Deus em nossas vidas, irmãos, isso vai extrapolar de alguma maneira, isso vai transbordar de alguma maneira. Se estamos cheios do poder de Deus, vai ser evidente. Embora não seja esse o nosso objetivo, mas vai ser evidente. E aí o Mateus, lá em Mateus vai falar: não se coloca uma luz debaixo da mesa, mas em cima dela, e assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Irmãos, a gente tem que procurar não se expor, no sentido, vou mostrar. Mas, irmãos, quando tem a luz de Deus em nossa vida, quando há o poder de Deus em nossa vida, quando Deus nos enche de poder, não adianta esconder, não dá para esconder. E esse texto é incrível. Você é luz, querendo ou não, você vai brilhar. Não se põe luz embaixo da mesa, vela embaixo da mesa, põe no velador, põe na mesa, ela vai brilhar, todos vão ver. Que você brilhe, irmãos, mediante o poder de Deus, que você brilhe na sua vida, no seu testemunho, na sua caminhada. É inegável, não dá. Que não seja esse o seu objetivo. Vou mostrar o quanto eu sou crente. Também já vivi vergonha por pensar assim, já passei vergonha por querer colocar o Evangelho como garantia. Eu sou crente, então pode deixar que eu não vou te enrolar. E deixei lá, enrolei a pessoa, também lá no começo da minha caminhada. E a gente vive essas coisas para a gente sentir vergonha e consertar. Mas, irmão, se não é o seu objetivo de querer viver se mostrando e tal, você vai brilhar. Você é luz. Você é luz. Você é luz. Nesse mundo de trevas você vai brilhar. E não é ao sentido do mundo, não. É porque o Senhor, com seu poder, por meio do seu testemunho, da sua vida, vai brilhar. E eles falam que isso vai dar no quê? Para que todos vejam as vossas boas obras. Está vendo, irmão? Não precisa fazer para mostrar. Quando é feito no Senhor, elas aparecem. Você está vendo? O texto ele já fala, para que todos vejam. Nós não estamos fazendo nada lá em Poá. O nosso propósito é construir um templo, de construir um ambiente maior. Não, ninguém quer mostrar nada. É a ação de Deus em nós, é o poder de Deus em nós, é o propósito do Senhor em nossas vidas. E vai ser visto, não dá para esconder. Amém? Quarto e último. Agora o 4:21. Já posiciona lá.
para fechar aqui os pontos, o quarto ponto, irmãos: o poder de Deus em nós gera louvor, honra e glória a Ele e somente a Ele, ao Senhor. O poder de Deus em nós gera honra, louvor e glória a Ele e somente a Ele. E por que é importante, irmão? Por que eu vi esse detalhe nesse texto? Porque a gente vive um tempo difícil nesse sentido. É um tempo complicado. Mas vamos lá, vamos ver o texto. E se eu invertir aí a ordem do ponto, não faz diferença, tá bom, irmãos? Porque no final o poder de Deus, ele gera em nós louvor, honra e glória, e majestade, e a grandeza de Deus, e só em Deus, e só Deus. 4:21 diz assim: os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas por fim o soltaram. Não sabiam como castigá-lo sem provocar um tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido. Viu como é simples? Viu como salta do texto? Eles louvavam a quem, irmãos? A Deus pelo ocorrido. Nós não vemos aqui, irmãos, ninguém falando assim: nossa, olha como Pedro é poderoso, nossa, como Pedro é cheio de Deus, que Pedro seja louvado, que João seja louvado. Você não vê. Todos louvavam a Deus pelo ocorrido, pela manifestação do poder de Deus. Então, irmãos, quando Deus opera por meio de nós, é isso que precisa acontecer. É que só Deus seja louvado, só Deus seja honrado, só Deus seja exaltado. Por quê, irmãos? Sabe por quê? Que nós criamos um triste hábito de louvar os homens. A culpa é nossa, irmãos. Falo de um modo geral. Falo da igreja, desse hábito que os cristãos adotam muitas vezes. Não é deixar de honrar. A Bíblia diz: honra quem honra, né? Honra a quem honra. Se eu devo honra ao irmão, vou honrá-lo. Amém. Agora, nós criamos esse triste hábito de louvar os homens por tudo que fazem. Olha que grande homem de Deus, né? Não é o Deus grande no homem, não, é o grande homem de Deus. Já perceberam que é assim? Olha o Deus grande no homem, não seria mais certo? Não é verdade, irmãos? Olha que Deus grande habita na vida daquele homem, daquele jovem, daquela jovem. Olha que Deus grande opera por meio daquelas crianças, dos adolescentes, dos adultos. Olha que Deus grande, não. Olha que o grande homem de Deus vai falar, vai agir, vai orar, vai. É assim, irmãos. E é nós que criamos isso. Sempre, irmãos, a gente criou esse hábito triste de louvar os homens, sendo que tudo que fazemos é Ele quem faz. Tudo que fazemos não é Ele quem fez em nós. Tudo que temos não é Ele que nos proporciona, seja o dom, o talento, a graça ou o poder. O poder não é de Deus, não é Deus operando em nós. Então está aí, irmãos, um detalhe para a gente ir corrigindo. Olha como Deus é grande na vida do Felipe. Olha como Deus é grande na vida do André. Olha como o André é grande em Deus. Não inverta. O nosso Deus é que é grande aqui, é quem tem que ser louvado e honrado e adorado. Então o poder de Deus em nós, e isso, irmãos, é um detalhe bem complicado, porque nesse livro também do Francis Chan, ele fala assim que é uma área muito sensível, e que ele, um pastor lá, até hoje tem que lutar. Por quê? Porque as pessoas vêm mesmo. Deus opera e as pessoas vêm e quer dar louvor, e quer dar honra. E ele diz que eu tenho que lutar constantemente contra o orgulho, contra a prepotência, contra a altivez, contra a autossuficiência. É isso que a gente tem que fazer. É manter essa luta. Não deixar que venha nenhuma honra, nenhuma glória, não, ao Senhor. E a gente viu que os apóstolos aqui aprenderam bem isso. Porque tanto acho que Pedro e Paulo viveram experiências assim,
de chegar em lugares e as pessoas querer levantar. Não, eu não. Jesus. Sou homem como você. Somos iguais. Não tenho nada mais. O que eu tenho é o que Deus derramou em minha vida. É assim, irmãos. Então o poder de Deus em nós, ele tem que gerar esse louvor, essa honra, essa glória ao Senhor. Não temos poder algum em nós mesmos, irmãos, para realizar nada sobrenatural. Não temos. E o poder natural que temos, agora vou mexer um pouquinho com a gente. E o poder natural que temos, não usamos muitas vezes como devemos. Não temos poder sobrenatural para realizar nada. Tudo vem de Deus. E o poder natural que nós temos, a gente não usa como deve. Não usa, muitas vezes. E é a nossa conclusão. Vamos entender, irmãos, que o poder de Deus não é um raio que sai da nossa mão, sabe? Não é disso que estamos falando. Você está vendo aqui no texto, aconteceu um milagre, e através disso foi gerando um monte de outras atitudes e coisas boas, e testemunho e proclamação. Então não é. Mas nós temos, irmãos, nós temos um poder, nós temos poder em nós, poder natural, que pode nos levar a viver esse sobrenatural. Estamos aqui hoje com o propósito de buscar poder do alto, certo? É poder do alto que nós estamos buscando aqui. Mas antes, mas esse poder não virá se não buscarmos antes. Aí você tem poder da verdade. Você tem poder para buscar a verdade. Que poder? Do que eu estou falando? Você tem a atitude, você tem a ação, está em você, você pode. Querer é poder, a gente fala assim, Então se você quer e busca a verdade, a consequência depois é esse poder do alto. Mas nós precisamos, irmãos, você tem poder para buscar a verdade de Deus, em nós, a verdade que nos transforma e que nos faz viver como cristãos verdadeiros. Você tem esse poder. Você tem esse poder de se lançar na palavra de Deus, de buscar a verdade de Deus, de se lançar em Deus. É decisão sua, faça isso. E como consequência, o Senhor vai movendo de outras maneiras. Você tem esse poder. Você tem o poder do compromisso, do comprometimento. Eu tenho esse poder. Você tem poder para se comprometer, para assumir compromissos. Eu vou fazer, eu vou estar aqui, eu estou junto, eu quero. Isso é coisa nossa, irmãos. Você não precisa de um poder do alto. Senhor, vem me revestir de poder para eu me comprometer. É como você fala assim: Senhor, eu não quero agir, age em mim. Não. Eu acho que eu tinha uma frase do Agostinho, que é mais ou menos assim, Não vou lembrar a ordem certinha, Ore como se tudo dependesse de Deus. É assim mesmo a frase. Ore como se tudo dependesse de Deus, e trabalhe como se tudo dependesse de você. Pode precisar aí, Agostinho é quem diz. Então, irmãos, é trabalho conjunto. Ore como se tudo dependesse de Deus. Deus é soberano. Eu lanço tudo diante do Senhor. Eu coloco as necessidades diante do Senhor, a realidade da igreja, do mundo, do perdido, coloco. Mas eu trabalho como se dependesse de mim. Eu me esforço, eu faço, eu vou. E não é o apóstolo Paulo que fala assim: eu trabalhei mais do que todo mundo, eu trabalhei mais que vocês. E não é orgulho a fala dele. Não é orgulhosa a fala dele. É falando que ele trabalhou, entendeu, tinha que fazer mesmo. Eu corri, eu desci, eu fui em países, eu fiz. Amém, irmãos? Então, você tem o poder de se comprometer, de assumir compromisso. O poder do comprometimento está em você. E isso é natural. Isso a gente fala assim: eu vou me manter, eu vou permanecer, eu vou continuar. Isso é comigo. E o Senhor vai fazendo a parte dele. Precisamos, irmãos, e nós precisamos, e nós temos o poder do engajamento, o poder da participação e da doação.
É se engajar, é falar assim: eu estou aqui, ó, o que a igreja precisa? Qual é a área de atuação? Ó, eu tenho a verdade, eu estou comprometido, quero me engajar, quero me doar, quero participar. Deus não te levanta da cama e não põe aqui para servir se você não está disposto. Não faz, né? E precisamos, irmãos, acima de tudo, exercer e ter o poder do amor, do perdão e da misericórdia. Isso também é em nós, irmãos. A gente precisa desse poder de continuar amando, de perdoar quem for necessário, de exercer misericórdia. Tudo isso a gente pode, contando com a graça de Deus. Mas é decisão nossa. Você tem esse poder. Você tem o poder de amar os caras. Está em você, meu irmão. Está em você. Nós já temos, irmãos, o poder de filho, como diz João 12, né? E a música lá do... agora esqueci o nome do... Me dá poder de filho. Esqueci o nome dele. Vocês não vão lembrar. Me dá poder de filho. Nós já temos o poder de filho. João 12, aos que creram, a todos que receberam, aos que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Só de ser filho de Deus, irmãos, já temos poder em nós, já somos revestidos de poder. O mais, irmãos, é para serviço. Você tem poder de filho para alinhar sua vida, para caminhar, para se levantar, para consertar, para seguir. Você tem poder de filho, eu tenho poder de filho. Agora é engraçado que a música é interessante, fala assim: é poder para andar sobre as águas. Amém. Amém. Nos desafios da nossa vida, irmãos, vai ter momentos sim. Use o seu poder de filho para andar sobre as águas, para atravessar desertos. Mas você precisa saber, você já tem o poder de filho. Então você quer poder do alto? Para quê? O que precisamos, irmãos, é desse poder do alto, desse poder do Espírito Santo. Agora é para servir o outro. Irmãos, poder do alto é quase que 100%. O propósito é servir o outro, nunca se servir. Nunca se servir. E é um outro objetivo que a gente precisa afirmar, porque se a gente começa a buscar poder para resolver meus problemas, poder para superar minhas dificuldades, poder... não. Quando alinhamos isso, eu digo que a gente está um recipiente aí apropriado, é um vaso aberto, onde Deus já pode derramar o poder. Quando a minha mente, o meu coração está voltado para o outro, para a necessidade da comunidade, para aqueles que estão à minha volta, onde quer que seja, quando eu tenho esse propósito, irmãos, eu posso esperar que esse poder ele vai descer, ele vai se derramar. E ainda nesse livro do Francis Chan, ele faz uma pergunta, e eu fiquei olhando aquilo e falei: Senhor, é isso muitas vezes. Poder para quê? Aí ele pergunta assim, de 1 a 10, o quanto você se importa com a igreja? De 1 a 10, o quanto você se preocupa com a necessidade do outro, com a debilidade do outro, com a dificuldade do outro? De 1 a 10, o quanto você se importa com o perdido, com aquele que perece nas trevas? E aí, irmãos, depois não tem como. Poder para quê? Para que você quer? Se você é sincero em fazer esse tipo de avaliação, você não me importa com a igreja, não me importa com o outro, não estou nem aí com seus problemas, vivo aqui em função de mim mesmo, é um ego absoluto. Aí eu venho aqui aderir a uma proposta da igreja, do acampamento, e vou buscar poder do alto. E aí não tem outra pergunta a não ser essa que o Senhor vai fazer para nós: Rogério, poder para quê? Você já está tendo demais, não? Você acha que tem demais? Não, o que você quer mais? Né? Agora, quando eu vou voltar para o outro, irmãos, eu posso esperar, em nome de Jesus, eu posso esperar que o Senhor, Ele vai derramar o seu poder do alto.
para servir, para amar, irmãos, para operar milagre, para fazer o que for necessário. Irmãos, os dons não cessaram, irmãos. Tem muita ação do Espírito Santo disponível para nós. Tem muito poder de Deus disponível a nós. Tem muita coisa de Deus para a gente viver, mas a gente precisa fazer esse alinhamento, sabe? Alinhar nossos propósitos, saber nossos objetivos, o que nós queremos em Deus, no reino, na igreja. É necessário, irmãos. Não tem como fugir desse tipo de avaliação, de pensamento, de reflexão. Poder para quê? Para servir ao outro. Senhor, então nos revista do poder do alto. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e que a gente possa viver essa experiência aqui, irmãos. E mais ainda, na segunda-feira, quando a gente começar lá na nossa rotina. Amém? Que Deus abençoe, pastor.